Dr. Wesley Lemos, ele recentemente esteve em Dubai, né, para participar de um importante evento internacional sobre inovação na saúde. Ele traz agora para Caicó as tendências mais avançadas no tratamento de varizes, mostrando que procedimentos de padrão internacional já estão disponíveis até aqui mesmo, né, na nossa cidade do Seridó, na nossa região do Seridó. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses avanços, os cuidados necessários com a saúde vascular e como os tratamentos modernos podem transformar a qualidade de vida das pessoas. Dr. Wesley, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui. Semana passada eu estive em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Aproveitei um momento de férias, né, que a gente nunca tira férias totalmente, a gente sempre está presente para os nossos pacientes. Fui para um evento de empreendedores de diversas áreas, de médicos só havia eu lá, e eu aproveitei essa oportunidade para avaliar como é que está o tratamento de varizes internacionalmente. E aí o que é que a gente pôde perceber? Dubai é um centro mundial em crescimento acelerado em diversas áreas. Por exemplo, Dubai tem características próprias de lá, né? Tem o maior zoológico do mundo, tem o maior prédio do mundo, tem o maior aquário do mundo. Então eles são fortes nisso aí, de estarem se desenvolvendo e de terem as maiores atrações do mundo. Tem uma pista de patinação de gelo dentro de um shopping, eu nem preciso dizer que é a maior do mundo, né? Então eles têm ilhas artificiais criadas sobre o mar que dobraram a costa do estado de Dubai. Eles tinham 60 e poucos quilômetros e dobraram essa quilometragem fazendo ilhas em formato de palmeiras, em formato, na verdade, de tamareiras. E aí, esses desenhos em cima do mar criaram ilhas e prédios e áreas marinas, restaurantes, diversas coisas desenvolvidas a partir de muita ciência e de muita tecnologia, principalmente. E trazendo isso para a área da saúde, eu pude observar o que é que eles têm de tecnologia no tratamento de varizes e o que é que a gente fazer essa comparação, o que é que a gente tem disponível aqui em Caicó, para ver se faltava alguma coisa aqui em Caicó que não fosse ofertado por lá, já que lá, na minha opinião, é o país que tem crescido mais em todos os setores no mundo. Né? Antigamente a gente falava muito nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o melhor país, muita gente queria se mudar para os Estados Unidos, mas o que se observa hoje é que Dubai desponta muito na frente em tecnologia em relação a todo o restante do mundo. Então o objetivo foi buscar e observar de perto essas tendências relacionadas ao tratamento de varizes e ver o que é que podia se trazer para cá para ampliar nossos serviços aqui em Caicó. Então o que é que eu observei dos avanços lá em Dubai? As clínicas lá em Dubai, elas trabalham com um padrão de excelência e tecnologia, Marcos. Tudo lá em Dubai é de alta complexidade, todos os recursos. Porém, os tratamentos que existem nessas clínicas, nós dispomos aqui em Caicó também. Por exemplo, tratamento de varizes sem cirurgias com o laser endovenoso, né? Com o laser que se chama a técnica cirúrgica de termoablação das safenas. Lá em Dubai se fazia termoablação em safenas, se faz dentro de clínicas privadas. Tá? A saúde, para quem não sabe, lá a saúde ela é totalmente privada, não existe SUS lá em Dubai. Lógico que num quadro de urgência o paciente é atendido em qualquer hospital, tá? Particular, mas após sair da urgência, você tem que ter um seguro saúde ou pagar de forma particular o seu atendimento. Em Dubai não existe SUS. SUS é uma coisa do Brasil, tá? Então, o que é que acontece? As clínicas lá têm um potencial financeiro para desenvolver tecnologia bastante alto, bastante elevado. E o que eles usam lá? Laser endovenoso no tratamento de varizes para evitar cirurgias, laser transdérmico para tratar varizes na pele dos pacientes, pequenos vasinhos, assim como a questão da espuma ecoguiada, de se fazer espuma guiado através de ultrassom. Essas são as 3 principais tecnologias que eles aplicam no dia a dia com protocolos de alto padrão, de excelência e organizados, fazendo com que os tratamentos de varizes sejam facilitados. Outra coisa que me perguntaram, né, no Instagram é sobre as mulheres árabes. Marcos, veja que curiosidade. Doutor, mas as mulheres árabes elas só deixam os olhos de fora. Elas estão todas cobertas. Então, elas não têm essa preocupação estética, né? Pelo contrário, o que é que a gente pode observar? Que a mulher árabe ela é muito vaidosa. E ela se cobre para os outros, não para a sua família. Em casa, a mulher árabe ela não precisa se cobrir
E essa questão de se cobrir ou não vem da questão da família do marido. Depende da interpretação de como seguir a família do marido. E aí o que é que a gente pode observar? Que as mulheres árabes são super vaidosas. Que quando você vai passear no shopping lá em Dubai ou conhecer os centros comerciais, você vê muitas lojas vendendo jihab, que é o lenço tradicional que a mulher árabe usa, né? Você vê muitas lojas especializadas em perfumes, maquiagens, muito voltado para a parte estética e o cuidado feminino. E que quando você observa, né, nas entrevistas, jornais, notícias, reportagens, você tem a falsa percepção de que a mulher árabe vive sempre coberta e que ela não se preocupa com a parte estética nem com o seu autocuidado. E não é isso. As mulheres árabes se cuidam e muito, se cuidam bastante. Agora, a exposição de quem é nativa dos Emirados Árabes é diferente de quem é imigrante lá. As leis são diferentes para ambas e a exposição também é diferente. Mas essa falsa percepção de que a mulher árabe não se cuida, não existe, isso não acontece. E lá o desenvolvimento do tratamento de varizes é muito avançado e de igual forma a gente tem disponível isso, Marcos, aqui em Caicó. Era até isso que eu ia perguntar. Desses avanços que você viu lá em Dubai, quais estão disponíveis aqui no Instituto Angiovascular aqui do Seridó? A gente tem o tratamento de varizes com termoablação de safenas, com endolaser. Tem o laser transdérmico, o tratamento de vasinhos e varizes, cauterizando os vasinhos. Vale a pena observar também um paciente essa semana me disse: doutor, eu não sabia que aqui na clínica fazia isso, que eram os vasinhos do rosto. Ele tinha vasinhos aqui pelo nariz que já incomodavam há bastante tempo. Um paciente jovem, que preza pelo autocuidado, que faz atividade física, mantém o peso, não fuma, não é hipertenso, não é diabético, mas tinha vasinhos no rosto que incomodavam e ele não sabia onde procurar. E descobriu que lá na clínica a gente faz isso e faz de uma forma rápida e assertiva, que é o tratamento de vasinhos no rosto. Tá? Pequenos vasinhos que incomodam às vezes no nariz, às vezes no rosto. Mulheres têm bastante também aqui no colo, muitos vasinhos, às vezes na testa. Então esses vasinhos a gente trata com laser transdérmico. É uma sessão rápida e simples e faz tudo isso aqui em Caicó. E além disso, a espuma que a gente utiliza para tratar varizes e evitar cirurgias maiores, tratar úlceras venosas também, essa espuma ela ajuda bastante no tratamento e essa tecnologia a gente tem aqui disponível em Caicó de forma simples. Dr. Wesley, voltando um pouquinho sobre essa questão lá de Dubai, né? Você já até adentrou um pouco, mas quais foram os principais métodos que você observou sendo utilizados lá e que estão fazendo sucesso internacionalmente? Olha, Marcos, lá o que se destaca, dentre todos os que a gente tem, sem sombra de dúvida, é o endolaser. Tá? O endolaser, e aqui em Caicó tem? Que aqui em Caicó nós temos. Nós já temos quase 2 anos o tratamento cirúrgico aqui com endolaser. É um tratamento que ele é utilizado no mundo há mais de 10 anos. O que é que se mudou? Mudou os aparelhos. Imagine como um celular, para quem está ouvindo. É como aquele tijolão, que você já ouve um celular, que foi um tijolão, que na época meu pai tinha, eu me lembro, um Motorola que era pesadão, grandão, né, analógico. E hoje em dia o celular é o que se tornou pequeno e com a interatividade, com a tecnologia de ponta que facilita muito. Então, o crescimento do uso do endolaser fez com que as indústrias investissem em tecnologia. Então, quando eu levo meu aparelho para a cirurgia, Marcos, de endolaser, é um aparelho que pesa 1,5 kg. Então eu levo com facilidade. Eu coloco ele na malinha dele, na mala portátil dele, levo para a cirurgia e opero com tranquilidade com uma fibra óptica que pesa muito menos do que isso. 100 gramas, 120 gramas. Ou seja, é muito compacto e com uma tecnologia de ponta. Então os aparelhos eles foram mudando. E o que eu vi em Dubai foi isso. Eles têm os aparelhos de ponta, os mais modernos que existem. Eles não trabalham com aparelhos de endolaser de 10, de 12, de 15 anos atrás. Eles trabalham com os que foram lançados agora. As fibras que eles utilizam lá são as que nós utilizamos aqui. Fibras de 600, que a gente chama nanômetros, 400 nanômetros, são fibras muito finas que navegam, têm uma boa navegabilidade por dentro das veias que precisam ser tratadas. São fibras pequenininhas, mas muito avançadas que permitem que a gente queime as veias durante a cirurgia por dentro das veias. Então, ao queimar essas veias por dentro, essas veias fecham, essas veias colabam, viram cicatrizes por dentro da perna e elas simplesmente somem, desaparecem, promovendo assim a melhora da saúde vascular do paciente. Como é que o Instituto Angiovascular do Seridó consegue oferecer qualidade comparável a centros internacionais, mas com proximidade e comodidade para os pacientes aqui do Seridó?
Essa é uma boa pergunta, Marcos. A gente tem aqui essa tecnologia de ponta a duras custas, por assim dizer, mas principalmente pelo fato da capacidade técnica. Eu estou sempre procurando inovar e trazer para cá o que não tem aqui. Então, minha preocupação quando eu faço uma viagem como essa, né, uma viagem de... Na verdade, não foi de médicos, eu poderia dizer, uma viagem de empreendedores, é de trazer para cá tecnologia de ponta para facilitar o acesso a isso. É lógico que tem algumas nuances em relação a isso que a gente ainda não consegue contornar. Como, por exemplo, doutor, o Instituto não atende plano de saúde. De fato, não tem como, porque a tecnologia avançada que a gente traz, ela é incompatível com os preços repassados por planos de saúde. Essa é uma dúvida comum. Então, a gente faz o atendimento particular lá na clínica, mas garante ao paciente a tecnologia necessária e mais moderna para o tratamento de varizes sem cirurgia, por exemplo. Então, isso é uma coisa que a gente explica sempre. Se capacitar, trazer mais tecnologia, fazer novos cursos, isso é importante para trazer para cá o que há de melhor. Agora, já antecipando, dando um spoiler aí, Marcos, agora no final do ano, tem um Congresso Brasileiro de Ecografia Vascular, Congresso Brasileiro de Ultrassom Vascular. Esse congresso vai ser em São Paulo, e eu já vou marcar presença nesse congresso também, porque eu quero analisar junto lá a uns colegas a respeito de novos equipamentos em ultrassonografia vascular, para trazer aqui para Caicó também já para o próximo ano. Quer dizer, vai ser discutido agora, finalzinho de novembro, início de dezembro lá em São Paulo. Eu vou passar alguns dias lá já para trazer para a unidade nova do Instituto, que vai ser inaugurada, né, novos equipamentos e trazer mais tecnologia para cá. Então é sempre importante estar buscando por isso, sabe? Eu prezo muito por isso, que é para a gente não ficar obsoleto. Na medicina e na tecnologia, tudo é muito rápido. E às vezes você ficar parado, você não ter esse dinamismo, reflete diretamente na oportunidade que o paciente tem de ser tratado com mais tecnologia de uma melhor forma. Cada viagem vem novidade. Cada viagem você tem que trazer uma novidade. Eu saí, teoricamente, para passar 8 dias de férias, mas eu passei 8 dias trabalhando e tentando buscar mais para cá. Existe algum método que se destaque pelo menor risco ou recuperação mais rápida? Esses métodos de mínima invasividade, né, são métodos minimamente invasivos. Todos eles se destacam nesse sentido porque permitem que procedimentos que antigamente eram feitos de forma mais ríspida, por assim dizer, ao paciente, né, que deixavam mais sequelas, pontos, cortes, hematomas, que o paciente tinha que ficar com as pernas levantadas 45 dias, 60 dias. Hoje, inclusive, Marcos, a geração que a gente tem, né, mais jovem, ela convive tranquilamente com aparelhos como laser, como tratamentos com espuma. Porém, pacientes mais antigos, né, de 60, 70, 80 anos, que viram as suas épocas como eram os procedimentos de varizes, né, que se arrancavam veias da perna do paciente, que dava muito ponto, muita intercorrência. Há esse conflito geracional aí, que os pacientes mais jovens entendem a oportunidade que é o tratamento com laser, que é a cirurgia minimamente invasiva, e os mais antigos têm receios de aderir a esse tratamento porque estão acostumados a ver tratamentos mais complexos, com os resultados mais negativos, com cirurgias mais extensas. Então há um conflito geracional aí, e o que a gente tenta passar ao paciente é que há uma oportunidade de se tratar varizes de uma forma mais simples, que a evolução do tratamento modificou tanto a forma de tratar como o resultado que o paciente tem. Hoje em dia, tratar varizes ficou muito mais fácil. Para você ter uma ideia, 90% dos pacientes que eu trato lá na clínica, eu trato dentro do consultório. O paciente não precisa sair da clínica. Então, somente 10% dos pacientes, de fato, vão para a cirurgia e, mesmo assim, não ficam internados para a cirurgia. O paciente chega, por exemplo, de manhã às 7 horas, faz a ficha no hospital, é operado, deixa passar o efeito da anestesia, almoça e vai para casa. Então ele não chega a passar nem o dia inteiro no hospital, ele não fica internado no hospital para se tratar varizes. Hoje em dia, o período que ele passa no hospital é curto, e isso facilita demais para o paciente e para a gente também que está fazendo o tratamento. Então é um mito achar que o tratamento é apenas estético, né? Com certeza é um mito. Tá? Tratamento de varizes tem a ver com saúde, a saúde vascular é importantíssima para o paciente. Veja, veias e artérias estão presentes no corpo todo. É como se fosse um emaranhado de encanação toda interligada. Então, quando você tem veias doentes nas pernas, por exemplo, vamos dizer que abaixo do joelho, essas veias vão prejudicando as veias circunvizinhas, elas vão prejudicando a circulação colateral ao redor, e aí novas veias vão sendo
afetadas e a insuficiência venosa ela vai se perpetuando e aumentando no membro do paciente. Quando a gente consegue tratar aquela área afetada, a gente minimiza o prejuízo e faz com que a circulação se readapte para passar por veias de melhor qualidade, resolvendo o problema do paciente. Tem perguntas? Bom dia. Marcos, bom dia. Marcos, é Maria José de Jardim, Piranhas. Será que você pode perguntar ao médico se essas veias, assim, desse jeito na perna da gente, se ele consegue a cirurgia no laser? Se consegue tirar? Doutor Wesley viu a fotografia, e aí, doutor Wesley? Oi, Maria José, bom dia. Veja, essa foto que você mandou são de telangiectasias, que são veias fininhas, veias na pele, tá? Essas veias que você mandou a foto não precisam de cirurgia, com certeza pode ser tratado com laser. Mas é bom separar o nome do laser que é usado. Esse laser que você perguntou, para veias superficiais, veia de menor porte, que são na pele, chama laser transdérmico, tá? Laser transdérmico, porque o feixe de laser é em cima da pele. Quando a gente fala de cirurgia de varizes, a gente fala em laser endovenoso. Por que endo? Endo significa dentro. Endovenoso, dentro da veia. Então, laser endovenoso é para cirurgia de varizes. Esse tratamento que você pergunta é o laser transdérmico, ele é feito em sessão no consultório. Rapidinho a gente faz aplicações e faz esse tipo de tratamento aí, sim, com laser, tá? O ouvinte pergunta, pede para que você explique de forma simples como é que funciona o endolaser. O que eu acabei de falar. O endolaser ele é um aparelho de laser, né, obviamente, que a gente conecta uma fibra óptica, tá? Então vamos dizer que eu vou operar um paciente com endolaser porque ele está com a safena ruim. O que é que a gente faz? A gente faz uma punção, geralmente no tornozelo do paciente, lá onde está a veia safena, onde a veia safena vem chegando no pé, a gente faz uma punção e através de um introdutor, vamos dizer que o introdutor seja um caninho fino, bem fininho, por onde um túnelzinho, por onde a gente passa essa fibra óptica. Então a fibra sobe pela veia. Então a fibra vem subindo a perna, passa pelo joelho, vem subindo até a coxa, até mais ou menos aqui na região da virilha do paciente, na região inguinal do paciente. E aí a gente vai com o ultrassom, olhando o caminho que essa fibra de laser vai fazer. Então a gente consegue ver durante o ultrassom a safena lá, e a gente consegue acionar o laser e queimar a veia, visualizando isso através do ultrassom. Então eu uso, né, as duas mãos na cirurgia, uma puxando a fibra, a outra guiando o ultrassom para assistir isso na tela de ultrassom e aciono o laser. Marcos, isso é uma curiosidade que o paciente pergunta: ô doutor, como é que o senhor vai acionar o laser? É por pedal. É um pedalzinho no pé, como um acelerador de carro. Então com a mão eu uso o ultrassom, com a outra mão eu puxo o laser e com o pé a gente aciona um pedal, que é ele que acelera o laser e faz queimar a veia por dentro. Tem mais perguntas? Bom dia. Pergunta aí, por favor. Aqui é o Luciano que está falando. Pergunta aí se uma veia dessa daí faz cirurgia ou é no laser? Lembrar o ouvinte que as pessoas mandam para cá a fotografia do Wesley, dá uma olhadinha aí, né? Bom dia, Luciano. Eu estou vendo aqui que você tem algumas varizes realmente na perna. Amigo, principal coisa para definir que tipo de procedimento vai ser feito é o ultrassom. Vou lhe explicar por quê. O ultrassom, o Doppler venoso, ele é um mapeamento das veias da perna, certo? Então, a largura da veia, o quão grande é essa veia, importa para definir que tipo de conduta vai ser seguida. Vou te dar um exemplo. Veias finas, até 8 milímetros, elas vão muito bem no tratamento com espuma. Elas fecham muito bem com espuma sem a necessidade de cirurgia. Mas se a veia é mais grossa, por exemplo, uma veia de 15 milímetros, que representa cerca de 1,5 cm, essas veias mais grosseiras, elas se faz tratamento delas de melhor forma com endolaser, com a cirurgia e com endolaser. Então, na verdade, o ponto de partida para a gente analisar que tipo de tratamento é melhor é a consulta e provavelmente um Doppler venoso, um mapeamento das veias da perna, porque aí a gente consegue definir qual é o melhor tipo de procedimento para o melhor tipo, para as vezes que estão sendo apresentadas aqui na foto, entendeu? Doutor Wesley, por que é tão importante tratar as varizes precocemente? Porque, Marcos, quando você tem varizes, veias, ao redor dessas varizes, elas vão sendo prejudicadas também. E o problema ele vai se perpetuando e aumentando. A doença varicosa, a insuficiência venosa crônica, ela tem um aumento progressivo da doença. Então, quando você não trata, as características da doença elas vão sempre piorando. Ela não estaciona,
ela não melhora com o tempo. A doença varicosa, ela só vai piorando, principalmente porque as pessoas mantêm seus hábitos. Então, se você passa a maior parte do dia sentado ou a maior parte do dia em pé, você vai ter que se movimentar, vai ter que fazer uma atividade física, melhorar o fortalecimento da panturrilha, ter controle sobre isso, principalmente a característica genética. Quem tem histórico familiar sabe que pode ter varizes também. Vou dar um exemplo, Marcos. Eu não tenho varizes. Minha avó já operou varizes 8 vezes. Eu trato minha mãe de varizes, mas eu não tenho varizes. Eu uso meias. Quando fui agora para Dubai, veja só o que aconteceu. Durante a passagem lá no raio-x, eu esqueci do volume dos frascos que poderiam ir dentro da mala para poder passar pelo raio-x no voo internacional, que era de 100 ml. Então, dentro da mala de mão, eu viajei com a namorada e a gente precisou tomar banho no aeroporto de Guarulhos, para não ir sem tomar banho, que ia ser uma viagem muito longa, de 15 horas. E a gente esqueceu shampoo, condicionador, perfume. Ela levou alguns cremes, alguns cremes para o rosto, e todos maiores que 100 ml. Quando chegou no raio-x, o rapaz do raio-x, ou você volta lá para fora e despacha essa bagagem, ou você tem que jogar no lixo aqui. Só que se a gente voltasse para despachar a bagagem, para a gente era sem custo, porque tinha bagagem sobrando para a gente despachar. E a gente não quis jogar o material todo fora, que ia ter um prejuízo grande em relação a isso. Então voltamos lá para fora e despachamos a bagagem. E o que é que tinha acontecido? Eu tinha guardado nossas meias de compressão dentro dessa bagagem. Tá? Minha namorada é trombofílica, né? E a gente precisaria dessa meia para ela poder viajar. Resultado, eu apliquei lá no aeroporto, na barriga dela, a profilaxia para trombose, a inoxaparina, né? E viajamos sem meia porque já tínhamos despachado a bagagem. Tentamos comprar meias novas, na farmácia não tinha nossos tamanhos lá. A farmácia dentro do aeroporto de Guarulhos não tinha nossas meias lá, viajamos. Ok, nada de trombose, foi feita a profilaxia adequada, sem nenhum prejuízo, mas eu cheguei, por exemplo, em Dubai, após 15 horas de voo, com os tornozelos inchados. Com o pé e os tornozelos inchados. E olha que eu me levantei várias vezes durante o voo, fiz vários exercícios de panturrilha, várias idas ao banheiro, mas mesmo assim cheguei com os pés inchados. E eu não tenho varizes. Eu não me queixo de nenhum sintoma de varizes. Quer dizer, a pessoa que tem a doença varicosa, imagine num voo desse, de 15 horas de voo. Como não deve ser a repercussão na perna de quem sofre de varizes e de quem não trata e nem faz acompanhamento dessa doença. Por isso que eu sempre oriento ao meu paciente, vai fazer longos períodos de voo, de viagens, vá com sua meia, coloque a meia, lembre do exercício, de hora em hora, de 2 em 2 horas se levantar ou parar o carro e caminhar, porque é importantíssimo isso. No caso, qualquer pessoa pode usar a meia? A meia pode ser usada por qualquer pessoa que tenha o problema venoso, Geraldo. Às vezes o paciente, o que é que a gente vê? O paciente tem um problema arterial, tem uma dificuldade que o sangue arterial chegue do coração nos pés. E às vezes, por confusão e pelo fácil acesso, o paciente acha que se comprar uma meia vai melhorar. Mas entenda, se a gente tem uma artéria já doente, uma artéria que está cheia de placa de gordura, uma artéria que tem dificuldade do sangue chegar no pé, aí você vai lá e coloca uma meia apertando a perna, você não vai ajudar a artéria. Pelo contrário, você vai piorar. Não é incomum um paciente chegar lá na clínica, doutor, eu tinha uma dor grande na perna, comprei uma meia achando que ia melhorar, quando eu botei a meia, a dor ficou insuportável, eu não consegui usar a meia. Por quê? Porque o problema é outro, é um problema arterial e não venoso. Então, a meia é muito bom para quem tem doença venosa, mas ela é péssima para quem tem doença arterial. Então isso precisa ser definido em consulta e a orientação adequada também. Só para fechar, como é que você se sente após ter conhecido aí clínicas de alto luxo em Dubai, saber que o seu instituto aqui de Caicó oferece as mesmas tecnologias de grandes centros internacionais? Marcos, o que eu fico muito satisfeito é de ter essas tecnologias à mão aqui e de fácil acesso aqui na região do Seridó para os pacientes. A gente consegue utilizar tudo aqui mesmo no Seridó. Por exemplo, o paciente não precisa sair daqui do Seridó para ir a Natal, a São Paulo, viajar ao Brasil para poder ter o tratamento. Ele pode tratar aqui, de forma simples e rápida. Em relação a Dubai, é o mesmo pensamento. O paciente não precisa sair daqui para ir operar lá em Dubai ou ir operar lá nos Estados Unidos, porque a tecnologia que a gente já dispõe aqui é a mesma que é utilizada nos grandes centros. O que a gente nota em relação a isso é que se o paciente sai daqui para operar em Dubai, por exemplo, ele tem um alto custo para fazer o tratamento da mesma forma. Então isso deixa a gente convicto
de que aqui no Instituto Angiovascular do Seridó nós oferecemos o que há de mais moderno, com protocolos seguros e resultados comparáveis aos grandes centros internacionais. Isso foi a coisa que me deixou mais confortável e que eu pude observar lá. E eu fui confirmar tendências globais em relação ao tratamento de varizes, né? E a gente volta com a certeza que Caicó aqui já respira essa tecnologia e inovação em saúde vascular. E nós temos medicina de excelência, padrão internacional, tecnologia de ponta e principalmente, eu acho que é o que a gente mais se preocupa em ter, é o acesso humanizado à inovação tecnológica. É essa assistência ao paciente, é estar próximo do paciente, conversando com o paciente e orientando sempre que necessário. Vamos colocar só mais um ouvinte no ar. Bom dia. Bom dia. 95 FM. Pergunte ao doutor aí se é varizes ou é veia na minha perna e na perna direita. Ela quer saber se é variz ou é veia. Como ela não disse o nome, né? Vou saber agora aqui rapidinho. É a Elza Gomes. Elza, bom dia. Veja só. A diferença, Elza, entre varize e veia é, na verdade, uma definição, tá? Tudo que você mostrou na foto aí são veias, certo? Vamos lá para simplificar, até porque pode ser a dúvida de alguém em casa. Todos nós temos veias pelo corpo. O que é que diferencia o nome veia do nome varize? O que diferencia, Elza, é a dilatação. Se você tem uma veia doente, uma veia dilatada, ela é uma varize. Então o que você mostra aí na sua perna são veias, obviamente, todas elas são veias, mas você tem varizes. Por quê? Porque a dilatação, a grossura dessa veia, se ela passa de 2 milímetros, ela já é classificada como varize. E quais são as que você tem aí na foto que você mandou? Você tem telangiectasias, que são veias mais fininhas, roxinhas, que parecem risquinhos na pele. E você tem também veias reticulares, são veias esverdeadas, veias mais grosseiras, que estão por baixo da pele e que também, no seu caso aí, estão mais superficiais, tá certo? Então você sim tem varizes são veias dilatadas, tá? E é essa a diferença dos termos entre veia e varizes. Dr. Wesley Lemos, ele é angiologista e cirurgião vascular do Instituto Angiovascular do Seridó, na rua Padre Sebastião, 192, centro aqui de Caicó, telefone 849-9192-3131 e em breve aí a sua segunda clínica aqui em Caicó, lá na Avenida Coronel Martiniano, ali vizinho a Pague Menos, Exatamente, número 1900. A obra está crescendo. A obra agora está com cara de clínica já. A gente tem uma área lá, Marcos, de estacionamento próprio, e essa área está sendo finalizada e dentre os próximos dias, a gente queria para a próxima semana, estamos aí a pleno vapor. Lá também vai ter na área um escritório de advocacia de Saniele Freitas, então a região da frente da clínica ali, ela vai estar liberada, vai ter estacionamento e já vai estar tudo pronto. E os pacientes vão ver que o prédio agora está com mais cara de clínica do que de obra. Graças a Deus está avançando. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigado também, Marcos. Um abraço, até a próxima. Eu volto já com